Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, estejam em paz, apesar de todos os desafios que nós estamos enfrentando, né, nesse momento, mas temos que estar firmes, firmes e serenos, né, lúcidos, mais do que nunca. Então, devido a todas as circunstâncias, né, tudo que está acontecendo, nós achamos por bem fazer a nossa live aqui no Zoom, abrindo para todos. Então, sejam muito bem-vindos, aqueles que nunca estiveram aqui e aqueles que já estão acompanhando o trabalho. Aqui é bom porque a gente também pode se ver e fica mais próximo, né? Do que às vezes eu fazer assim, fico olhando para a tela, não vejo ninguém, é diferente. Então, hoje nós estamos especificamente, eu vou fazer uma live, eu, não sei, eu serei breve, por quê? Porque eu estou trabalhando para esse processo que está aí acontecendo no Brasil. Então, eu acho que todos nós temos que empreender, né, as nossas possibilidades de atuação, e hoje eu estou aí na ativa total, fazendo a minha parte. E essa live, eu quero abordar com vocês duas coisas, né? Falar um pouquinho rapidamente sobre esse contexto. Eu fiz ontem uma live até com a participação do Ergon e do Luciano lá no Novo Ciclo, nós fizemos os três, falando um pouquinho do contexto, das coisas todas. Eu não vou me demorar muito nisso. O foco meu hoje é na nossa missão enquanto encarnados no Brasil, né, em defesa do plano divino, que é a parte que nos cabe, que é exatamente na atitude de defender a nossa liberdade e uma agenda que promova, né, que promova um caminho de liberdade ao desenvolvimento e o restabelecimento do plano divino. Provavelmente essa agenda não terá, né, nada que ameace a vida, a integridade das pessoas, nada disso. Então, nós estamos trabalhando em prol de tudo isso. Acho que cada um deve fazer o seu exercício de consciência para poder caminhar. Então, nós vamos fazer uma live onde eu vou falar rapidamente sobre as forças que estão atuando nesse momento, o que nós precisamos fazer, e depois eu vou falar sobre a ciência secreta do ar e por que, nesse momento, ela é tão fundamental para todos nós. Então, vamos fazer a nossa harmonização, porque é essencial, né? Eu passo assim, não fico um dia sem trabalhar essas técnicas respiratórias. Eu diria para você, se alguém me perguntasse, Emílio, o que eu preciso fazer para eu resolver as coisas na minha vida? Aprenda tudo o que você puder sobre respirar. Este é o nosso aprendizado do momento. O sistema respiratório está em processo de evolução, desenvolvimento nesse tempo, nessa humanidade que nós estamos. Os demais já estão completos, né? Sistema ósseo, sistema circulatório, sistema nervoso. Agora nós estamos desenvolvendo o respiratório, que é a base para a nossa existência. Então, vamos lá. Ao respirar, nós vamos criar uma ambiência juntos. Eu queria que vocês trouxessem essa intenção para essa respiração. Eu aqui e todos nós conectados neste encontro de energia, vibração e consciência, nesse espaço, né, mais amplo, que se faz configurado nesse encontro que nós chamamos de virtual, mas ele acontece nos outros planos de fato. Ele é também sempre presente, né? Ele, sempre que vocês forem ver de novo e de novo, vai ser uma energia presente. E nós vamos, nesse momento, com a intenção de preparar um ambiente, uma ambiência para a nossa reflexão e para o momento que nós estamos vivendo. Nós somos o agente, o ato e a ação nesse momento. As forças e a inteligência divina nos foram confiadas. As mãos de Deus, o Criador, se
manifestam através das nossas mãos. Nós somos as mãos do Criador em ação quando assim nos colocamos. Então vamos inspirar neste momento. Em 4 etapas, respiração quaternária. Ao inspirar, nós vamos conscientemente entender que nós estamos recebendo um fluxo de energia, de vibração, de consciência que vem com o ar e com o prana do universo. Não é do plano astral coletivo, mas do universo, fonte genuína e pura. Inspiramos esse ar, essa vida e energia pura, retendo o ar por alguns segundos, nós estamos absorvendo no nível dos nossos átomos, moléculas, células, órgãos, tecidos e funções. Ao expirar, nós devolvemos esse mesmo prana, essa mesma energia para o universo, para que possa ser revitalizada, repolarizada. Essa é a nossa troca consciente de vida, vida-energia. Ao inspirar, absorver com o pulmão cheio, expirar alguns segundos e manter com o pulmão vazio, que é quando nós criamos, quando a gente leva a energia e criamos, mantendo o abdômen relaxado, o pulmão vazio, então você cria a sua intenção. Projeta. Então, inspira, pausa, absorve, expira, devolvendo para o universo, a vida com a consciência que você treina depois desse claro do seu corpo. E com o pulmão vazio, agora nós vamos criar a intenção de uma atmosfera de amor, sabedoria para cada um de nós, para o nosso ambiente, para a nossa nação, para toda a humanidade. Como se fosse um manto de amor, sabedoria. Inspira, recebe o fluxo do universo, pausa, absorve o prana, a vida, a energia, todos os átomos do seu ser. Respira, devolvendo conscientemente para o universo, a fim de que possa ser repolarizada na luz. E com o pulmão vazio, cria um manto, uma atmosfera de amor, sabedoria e poder divino, o azul elétrico, rosa e dourado. Continue. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. Cria. Inspira. Pausa. Absorve. Expira. Pausa. Cria agora um manto de luz sobre o Brasil. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. Cria.
Quanto mais profunda, gradativa, suave for a respiração, maior quantidade de vida e energia circula em nosso corpo, maior a nossa lucidez, consciência. Inspira, absorve, respira, cria no seu ambiente um campo de energia, vibração, consciência de amor, sabedoria, poder divino. Deixe a respiração agora no seu ritmo natural. Procure perceber dentro e fora. Vamos movimentando devagar as mãos, os pés, pescoço, retomando nosso foco aqui e agora, dentro desta ambiência criada por todos nós, para que possamos juntos refletirmos e expandir a nossa percepção da realidade e da nossa jornada evolutiva. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu vou, dentro do possível aqui, se eu puder, eu não consigo muito ficar olhando para as perguntas no momento que eu estou falando, porque eu tenho um compromisso com a construção, né, verbal, em harmonia com as imagens, a ideia e a forma como tudo isso se processa. Então, eu fico muito focada, porque nós temos muita responsabilidade por tudo que sai pelo tom de voz, né, que nós personamos, né, personificação, ou seja, transformamos em verbo aquilo que o nosso ser é capaz de compreender para ver essa troca, para ver esse compartilhamento, essa reflexão aqui com vocês. Então, tudo que eu aqui trouxer, gente, em todos os trabalhos que nós fazemos, não é algo que eu vou nunca dizer, olha, faça desse jeito e assim você vai ter que seguir, não. Eu estou compartilhando, estou emprestando a lente do meu olhar, no meu processo, no meu caminhar, na minha compreensão, no conhecimento que eu busco, que eu estudo, né? Trazer, compartilhar, trazer um pouquinho, né, da água que eu bebo no meu cantil, encho ali na fonte e trago para compartilhar. Cada um absorve dentro do seu momento de jornada evolutiva, aquele conhecimento vai ser recebido, captado, vai se misturar com as suas experiências de vida e vai se tornar seu. E aí, como você aplica, como você experimenta na vida, que você vai fazendo isso reverberar dentro da humanidade. E eu só posso ser médica da minha alma, só de uma pessoa nesse mundo, que é eu mesma. Eu só posso curar a minha própria alma, porque eu sou a única que autorizo qualquer coisa que nela entra. O que é a alma? É o nosso corpo astral, onde estão nossos pensamentos, sentimentos. O que são pensamentos e sentimentos? É como nós qualificamos a energia da vida. É aquela coisa da gente receber e usar aquilo que nós recebemos, que nos foi confiado, caracterizar aquilo da forma que a gente bem entende, porque temos livre-arbítrio para isso, configuramos, né,
aquela energia com aquele pensamento, damos forma e vida através do sentimento, colocamos em ação e a realidade se cria. Então, nós todos somos responsáveis pelo mundo, estamos interligados no astral coletivamente naquilo que nos associa por similaridade, mas cada um é o médico único da sua própria alma. Porque para entrar na nossa alma, qualquer pensamento, sentimento, nós temos que dar a autorização. E essa autorização é dada no momento em que você reverbera, ressoa, busca para você, seja coisa boa ou coisa ruim, certo? Então, você está abrindo a porta da sua alma, da sua aura, para que aquilo entre e passe a habitar o seu mundo e se alimentar da sua vitalidade. E é assim que nós vamos cocriando a realidade. E nós estamos num momento de transformação onde uma visão de mundo, de realidade que nós tínhamos, era muito equivocada. Eu costumo dizer e repito, era um aplicativo pirata, que nós aprendemos a chamar de original e realidade. Hoje, nós estamos vendo que as verdades, elas são outras, e nós estamos ficando de frente para as verdades do mundo, e vamos ficar de frente cada vez mais para as nossas verdades internas. Então, quando as pessoas falam que nós estamos numa transição, e que muitas mudanças vão acontecer, que o mundo não será mais o mesmo, que vai existir uma nova forma de estar no mundo, uma outra forma de ser, uma outra forma de relacionar, etc. e tal, isso não é uma ideia, isso é físico, isso é real. E na hora que acontece, as pessoas se assustam, não é? Então, primeira coisa que eu queria trazer hoje aqui, diante do contexto que nós estamos vivendo, as pessoas estão habituadas no modelo pirata de percepção da realidade, de que alguém será o meu salvador, alguém virá de fora e vai intervir para que a vida mude de uma hora para outra num clique, eu esteja vivendo em estado de milagre. Não funciona assim. O grande milagre que existe é a nossa própria existência. Todos os poderes que um ser humano, que o divino poderia nos dar, já foi dado desde o momento da nossa criação. Estão conosco agora. Todo esse potencial, as inteligências que nós temos, estão em nós, guardadas em todos os sistemas, em todos os níveis que nos compõem e que configuram aquilo que nós conceituamos como vida. Os minerais dos nossos ossos, os vegetais do nosso sistema neurovegetativo, os nossos instintos animais, do reino animal, no nosso sangue, na nossa ânima, né, na nossa alma. A questão humana, que é o que nós estamos aprendendo a ser, seres humanos divinos, com um potencial maior, sair da mente concreta dos 5 sentidos e ir para uma mente abstrata, ela está acontecendo. E não é possível que isso aconteça sem que aquela ilusão de realidade que a gente tinha se desfaça. E em toda desilusão, nós estamos acostumados a chorar e a esperar que alguém de algum outro plano, mesmo que seja do astral, que as pessoas criam no astral, seus deuses, tudo está ali criado pela mente humana, que tem atributos humanos, que tem características humanas, não são verdadeiros. São entidades criadas e sustentadas no astral pela coletividade. Mas quando a gente se dirige à força original divina que nos criou, quando nós falamos, né, aquela coisa que eu faço, que eu sinalizo, né, que o Criador que em mim está me revele que fazer a cada momento, eu estou me colocando diante da divindade que me foi confiada, diante da centelha divina que me foi ofertada como possibilidade de expressão neste mundo, nessa dimensão, e de evolução a partir daqui. Então, todo esse processo que nós vivemos, ele agora está sendo sacudido, abalado. Então, quando as pessoas falam, eu quero
passar, eu quero ir para a quinta dimensão, eu quero ascensionar, eu quero viver num mundo de um outro mais espiritual, eu quero manifestar o eu sou na vida diária, eu quero, gente, sem passar pelas coisas mais básicas do conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, não adianta. E diante de tudo que nós estamos vivendo, tudo que eu fico assim, né, vendo o que eu posso fazer para contribuir dentro do meu espectro, né, de possibilidades, e foi que eu entendi que havia alguns temas que são básicos para que a gente possa compreender como a gente nunca compreendeu antes, porque além de serem libertadores, eles são ferramentas de vida, são ferramentas e instrumentos para que a gente possa trabalhar com a nossa ansiedade, com o nosso estresse, com a nossa incapacidade de ter lucidez em determinados momentos, que é exatamente o quê? Os desequilíbrios que vivem na nossa alma. Então, qual é o nosso objetivo aqui na vida? Equilibrar o quê? Aquilo que está em desequilíbrio na nossa alma. O que compõe a nossa alma? Pensamentos e sentimentos. O que são pensamentos e sentimentos? São o que nós criamos com a energia da vida. Damos forma. E isso é nada mais, nada menos do que os nossos inimigos, né, potenciais, que estão ali cocriados por nós. E como é que a gente dá equilíbrio? É tirando essas formas que nós criamos de pensamentos e sentimentos de um estado de não consciência, de um estado de não permanência, de um estado de imperfeição e desarmonia, e ensinando para eles o caminho da harmonia. Isso, em outras palavras, chama-se sublimação. É tirar aquela raiva, aquela ira e transformá-la num estado de uma simpatia leve, de um respeito, de uma coisa até chegar a conseguir viver em cima daquilo, o amor fraterno que é acima de tudo. Então, nós estamos no processo de aprendizado disso. E isso é a grande transformação. Como fazer isso? Precisamos entender como a vida funciona. O que nós chamamos de vida, que é essa realidade criada, não é a vida, é apenas a realidade criada que nós criamos usando o potencial da vida, de forma equivocada. Algumas coisas não, algumas coisas nós acertamos, conseguimos, tá ótimo, mas tem muita coisa que nós criamos de forma equivocada e agora nós vamos ter que consertar o estrago. Então, assim, existe hierarquia espiritual? Existe. Existem seres de outras dimensões que trabalham conosco? Sim, existem. Mas eles só podem interagir conosco quando nós estivermos conscientes do nosso poder. Não tem outro caminho, gente. Não, eles não podem, porque existe uma lei absoluta no universo, que é a lei do livre-arbítrio, que nenhum ser, por mais alto que seja no processo da hierarquia, ele pode entrar na sua cabeça e, plimba, fazer você mudar. Você tem que aprender, você tem que transfigurar, você tem que transmutar, transcender. É o processo da evolução. Então, quando você se coloca nesse caminho, então você está andando em direção a ter cada vez mais a possibilidade de interagir com esses seres, assim como a gente interage um com o outro aqui. Porque eles existem, fisicamente eles existem. Né? Mas eles não podem chegar e apertar um botão, puf, anula, que cancela a experiência Terra, que vamos começar tudo de novo porque deu errado. Não, se fosse assim, vamos usar a lógica, nós já estaríamos vivendo num paraíso, concorda? Quantos seres já vieram, quantos avatares, né, tiveram aqui para tentar alertar a humanidade sobre o quê? Como restabelecer o caminho evolutivo e o plano divino. Se eles pudessem fazer alguma coisa para, entre aspas, salvar a humanidade da sua própria imprudência no uso da vida, eles já teriam feito, não precisava nem vir aqui sofrer o que sofreram, era só apertar um botãozinho e falar, agora chega, gente, mas nós não somos ratos de laboratório. Nós somos criaturas divinas com um potencial e um plano de evolução magnífico, extraordinário. Então, esses seres só podem ir até um determinado ponto. Mas nós temos que fazer a outra parte.
E para fazer essa outra parte, nós precisamos dominar conhecimentos que não estão nas escolas, não foram ensinados nas nossas religiões atuais, modernas, não são dados nem nas escolas ditas iniciáticas que você faz uma inscrição pela internet e acha que está acessando o conhecimento sagrado. Não, eles estão nas escolas verdadeiramente sagradas, ordens verdadeiras iniciáticas que fizeram o papel de guardar esse conhecimento até esse momento em que foi decretado a não necessidade mais do mistério ou do ocultismo, mas e do segredo, porque para começar aos poucos a devolver para a humanidade aquilo que pertence à humanidade, que é o conhecimento através do qual a humanidade vai alcançar a sua própria evolução. Então eu comecei a fazer o quê? A montar as jornadas, né? Jornada iniciática. É para quem quer caminhar, colocar o pé no caminho. A primeira ciência de todas é o ar. E por que o ar, gente? O ar, ninguém pensa qual que é vamos dizer assim, qual que é a substância, como é que o ar foi criado? O que ele representa no mundo? Por que nós vivemos numa atmosfera de ar? Por que está tudo isso misturado na nossa existência, dentro das nossas funções, do nosso metabolismo e tudo mais, né? Então, respirar, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa que nós adquirimos como a força principal da nossa existência. Na primeira inspiração, quando a gente nasce, e na última, quando a gente vai deixar esse plano físico, é ela que sustenta a vida. Mas o que é, afinal de contas, a respiração? O que nós adquirimos com a respiração é o alento, que é uma ciência, a ciência do alento. Dentro do alento, que é o que a respiração nos permite fazer, está o elemento chamado prana. Prana. E dentro do prana, o prana ele existe em todos os planos do universo. E dentro do prana estão os tattvas, os princípios que regem a vida e que se demonstram e se expressam aqui no nosso plano como 3 expressões da matéria, chamadas 3 gunas da matéria, para que nós possamos o quê? Materializar as coisas, trazer a concretização, a materialização das ideias, a cocriação de fato. E o prana existe em tudo, mas ele só circula dentro de nós junto com a respiração, com o ar. Então, a respiração está na... Tem as pessoas que falam, nossa, eu preciso desenvolver a minha força de vontade. Não é assim? Eu já entendi que eu tenho que fazer isso, mas me falta disciplina. Eu fico ali, fico querendo fazer, não consigo. Por quê? Porque a respiração, quando a gente sabe todos os detalhes dela, ela é a base do desenvolvimento da vontade. Só para vocês terem uma ideia, a base do desenvolvimento da vontade. Então, por exemplo, um exemplo prático, uma pessoa que vai fazer uma yoga, né? Ela vai aprender o pranayama, que é uma coisa diferente de técnicas respiratórias. O pranayama, que são 2 palavras juntas, sânscrito, quer dizer o quê? A expansão do prana, que nada mais é do que o amor universal expressando-se através de eletricidade. É a consciência cósmica entrando dentro de nós. Só isso. Então, quando você vai fazer uma asana, uma postura de yoga, tudo bem, maravilha, está fazendo um movimento do corpo. Você vai fazer uma respiração, um pranayama, vai fazer uma técnica. Primeira coisa que cada um precisa perguntar é: por que eu vou fazer isso? Para quê? Que impacto isso vai ter no meu organismo? O que acontece quando eu faço essa respiração? Então, nós vamos precisar aprender, em vez de a mecânica do motor de um carro, é como é que o combustível é feito e como é que ele funciona para dar ao motor a possibilidade de girar. Em outras palavras, a respiração é que controla o batimento cardíaco.
é na respiração que está um dos maiores mistérios. É um assunto vastíssimo, mas ele começa agora a ser devolvido para a humanidade, começa a retirar os véus, né? Os véus. E todo o trabalho interno que é feito no processo de meditação, de concentração, de técnicas, né, de autoconhecimento, ele precisa necessariamente passar pela respiração. Porque a respiração é através da respiração que o prana chega a cada átomo do nosso ser. Então, o ser humano, ele se alimenta internamente de 3 coisas, o ser humano, nós, né? Nós nos alimentamos de fleuma, que na verdade é o resultado daquilo que a gente come de sólido e que a gente bebe. Nós nos alimentamos de bilis, que na verdade é tudo que fica secretado do nosso corpo, que é o resultado do nosso astral, que são as secreções que nós temos, a bilis é aquilo, é o resultado desse astral manifestado, e vayu, que é o nome cósmico do ar. Esse vayu é o fluido que alimenta a mente, é o que faz com que a respiração circule no corpo. É o movimento do ar. Então, quando a gente fala o sopro divino, o som é vayu, é o vento. É aquele movimento que faz a energia circular no corpo. Então, a respiração é a base disso. E esses três alimentos básicos que funcionam, que dá o equilíbrio metabólico do corpo, eles somados, 1 mais 1 mais 1, ou seja, fleuma mais bilis mais vayu, vai se tornar um elemento chamado ojas. Esse elemento nada mais é do que o fluido que vai fazer com que a nossa mente concreta funcione bem. As pessoas que falam, não tem memória, não tem raciocínio, não sabe abstrair, a pessoa não sei o que, etc e tal. Ele é o combustível para a função da mente. Então, olhar para uma coisa, mentalizar, visualizar, a arte da concentração, a arte da meditação, não é possível se você alcançar um nível muito elevado dela sem ojas, sem esse elemento, sem esse fluido. Então, por exemplo, você quer entoar um mantra numa prática ou cantar algo que vai abrir o campo, se você não souber o que está cantando, você pode abrir campo que você não vai querer depois lidar com ele. Mas para entoar esse mantra, para fazer a voz acontecer, você vai precisar do quê? Do fluido, do ar, da respiração. Porque a respiração, ela vai fazer o quê? Ela vai ativar o nervo vago. O nervo vago está ligado à nossa fala. O nervo vago, ele transporta 75% de toda a informação do nosso sistema parasimpático. Então, quando a gente respira, para você controlar o nervo vago, para você ter esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, você só pode fazer isso através de uma respiração consciente. O ser humano hoje respira muito mal. Uma respiração binária, curta, 18 a 20 ciclos por minuto, é muito, muito rápido. É respiração curta, superficial, não gera ojas, não gera fluido para a mente, então as pessoas estão com as mentes perturbadas, não tem clareza, não tem lucidez, né? Então, a vontade, ela é desenvolvida, as pessoas falam, eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter disciplina, ela se desenvolve com a respiração. Você quer desenvolver sua vontade? Aprenda a respirar e a entender o que acontece com as respirações. Então, por exemplo, você quer abstrair, quer mentalizar, quer entoar um mantra, quer aprender a meditar? Qual que é o combustível? Prana. Prana. E quando o prana está calmo dentro da gente, controlado pela respiração,
Os seus desejos podem ser atendidos. Mas quando o prana está perturbado, conturbado, nada acontece. Então não adianta você fazer aquelas coisas de visualização, não sei o quê, para pensamento positivo, desenhar, nada, não funciona, você não tem o controle dos pranas dentro do seu corpo. Se o prana é o amor universal em forma de eletricidade, ele vai levar consciência cósmica para cada célula, para dar função. Então, como é que uma célula do estômago sabe o que tem que fazer? Por que a célula da unha, do dedo do pé sabe como é que ela tem que crescer? Que é diferente da do sangue, que é diferente do fígado, que é diferente do coração. Existe uma inteligência que está aí fluindo. As células que não têm essa consciência, que não têm quantidade de prana suficiente, elas são aquelas células que só ficam reproduzindo, que não sabem para que servem. Elas perderam a função. Eu chamo de célula zumbi. Essas células zumbis ficam circulando dentro da gente, vão só se multiplicando sem ter função, porque não tem prana suficiente. E elas se tornam tumores, se tornam disfunções dos nossos órgãos, disfunções do nosso metabolismo, porque é uma quantidade de célula que não sabe para onde ir. Se a gente fizer um paralelo, olha o que está acontecendo no mundo. As pessoas não respiram, as pessoas não têm lucidez, não conhecem sobre si mesmo, e nós temos um monte de zumbis que não sabem para que estão aqui. Para que é a vida, quem são e para o que são. Então, gente, esse conhece-te a ti mesmo, desenvolver essa, só para vocês terem uma ideia, uma dica rápida, né, assim, do que é essa propriedade da ciência secreta do ar. Se você fizer determinadas ações que você quer empreender nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras da semana, quando o nadi esquerdo, a narina lunar, o nadi esquerdo, onde circula o prana pelo lado esquerdo do corpo, estiver ativo, você terá êxito em todas as suas atividades. Outra coisa interessante, se você der uma esmola, entre aspas, né, uma esmola dada por uma pessoa sábia, que sabe o que está fazendo, na hora de fazer aquela doação, e a sua narina esquerda estiver ativa como respiração, aquela doação ela vai ser multiplicada milhares de vezes no mundo, porque você está fazendo aquilo sobre a influência do plano lunar. Vocês estão vendo quanta coisa incrível? É um assunto vastíssimo, mas nós passamos a maior parte do nosso tempo, 75%, 72%, revirando conhecimentos inúteis, assuntos que nos não levam para lugar nenhum, abobrinhas, sem foco, sem conhecimento de nós mesmos. Um potencial que nós temos imenso. Você pode, por exemplo, tirar a febre de uma criança apenas virando de lado, para que o prana certo possa circular ali naquele lado e esfriar o corpo da criança. Tem tanta coisa. E foi por isso que eu resolvi fazer a nossa jornada iniciática, começando pelo elemento ar. Por quê, gente? As pessoas estão tensas. Agora eu vou fazer uma ponte com o nosso momento. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão falando, eu estou vendo várias pessoas, às vezes atendo algumas pessoas individuais, às vezes dou socorro, né? As pessoas estão pedindo pelo amor de Deus, porque as pessoas estão muito ansiosas, respiração extremamente ofegante, desespero, querendo desistir da vida, querendo jogar, como diz o outro, jogar a toalha. Gente, que noção de vida que tem. Nós estamos sendo os agentes da grande libertação espiritual da humanidade. Esse é o nosso momento agora. E eu não vou poupar palavras, porque graças a Deus nós estamos aqui no Zoom, eu posso dizer tudo. O momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil é um momento ímpar na história da humanidade. Nós temos que sustentar o Brasil dentro do campo de força para a grande transformação que vem por aí. O Brasil é um farol do mundo. Nós não podemos andar, né, ou aceitar o adharma como caminho. Adharma é contrário ao dharma.
Dharma é caminho evolutivo, a Dharma é contrário à lei. Não podemos. Nós temos que proteger as próximas gerações, a integridade daqueles que virão, para estabelecer cada vez mais o plano divino na Terra, o novo ciclo de evolução que nós estamos já dentro do campo de força dele, instalado no planeta. Não tem volta. O mundo não vai acabar, gente. O mundo não vai acabar. Nenhuma nave vai descer e vai salvar a humanidade do que ela tem que ser feita. Viver, não. Qualquer intervenção de seres que possam vir nos apoiar virá a partir do empreendimento que a humanidade for capaz de fazer por livre-arbítrio, por livre vontade, livre escolha de consciência. Então não adianta a gente ficar fantasiando, nem espiritualmente, nem intelectualmente, ficar com discurso, não. Nós temos que olhar as coisas, escolher o que a gente precisa escolher, né? Então, assim, tudo que nós podemos hoje fazer, né? Tudo está nas nossas mãos. De 1956 para cá, todas as profecias do passado podem ser descartadas. Vai depender porque está nas mãos da humanidade. Nós somos o agente, o ato e a ação. A humanidade jiva. Nós somos devas do elemento ar, atmosfera da Terra, ar. Que ar é esse que vem abaixo do Sol? O Sol é um umbigo, né? De onde vem o cordão umbilical que alimenta de prana tudo que existe na nossa atmosfera. E depois do Sol, que ele está ligado, tem o Sol oculto e outras camadas de prana do universo. Para chegar até nós, o ar como é, para chegar até nós, o prana como é, para que a gente possa empreender o que nós estamos num nível de evolução que é assim, a última geração do processo evolutivo da humanidade, a humanidade jiva. E olha só, nós estamos no país, ou seja, no lugar geográfico do planeta, onde todo o caldo evolutivo das raças que nos antecederam se unem para gerar uma raça nova, com um novo patamar de consciência, sair da mente lógica, né, para a mente abstrata, que expande a percepção da realidade. Então, olha para o Brasil. Eu não posso, nesse momento, deixar de atuar no que está acontecendo aqui no país hoje. Nós não podemos entregar o Brasil, definitivamente. E eu não estou olhando do ponto de vista político, porque política é algo ainda numa camada muito pouco compreendida pela humanidade. O ideal sistema de governança do mundo é a sinarquia. Nós nem sabemos fazer democracia. E toda democracia só é possível quando há um nivelamento de consciência mínimo e de educação. Nós não temos isso. Então, nós estamos lutando com forças antagônicas de grande densidade astral. Não é que é o mal vem de lá, os seres, não, está no nosso astral essas entidades, no astral coletivo da humanidade, é lá que eles habitam, é lá que eles se alimentam das energias que nós não alimentamos de forma perfeita, equilibrada. Todo desequilíbrio humano é alimento para essas entidades. Então, assim, nós estamos no momento em que nós temos que falar, olha, em mim isso acaba. Aqui para tudo. E por isso, gente, é que cada um deve fazer sua respiração, deve olhar para dentro, fazer o seu exercício de consciência e agir. Agir nesse momento em prol de evolução, em prol de próximas gerações, em prol de aquilo que viemos fazer, que é equilibrar as energias mal baratadas. Que são energias mal baratadas e mal qualificadas? São aquelas energias que não respeitam a integridade da vida, que não respeitam o ser humano como um ser divino, que não respeitam a integridade, as leis, né? Que não respeitam o equilíbrio. Nós temos que olhar tudo isso. Quem vai empreender essa mudança? Nós.
Porque fomos nós que desequilibramos tudo isso. Costumo dizer, e vou repetir aqui de novo, somos todos naquela parábola do filho pródigo, né? Metaforicamente falando, nós estamos todos aqueles que recebemos um poder divino extraordinário, com faculdades, né, e inteligências multifacetadas, com um poder enorme de criação, usamos mal aquilo que nos foi dado, o nosso poder, gastamos aí a vida, a reveria, sem saber o que estávamos fazendo, criando e cocriando, igual criança que não sabe o que faz quando recebe um presente ou alguma coisa que não tem consciência para usar. E agora que nós estamos cansados, machucados e sofridos com a consequência da nossa própria criação, nós estamos retornando ao plano divino, a chamada casa do Pai. Existe punição? Não. Sabe o que existe? Equilíbrio e retribuição, é a lei da causalidade. E o que acontece quando o filho pródigo volta para casa? O pai festeja. O plano divino festeja que nós estamos acordando, despertando, retomando o nosso rumo evolutivo. Isso é motivo de celebração. Desilusão é festa. Mais ou menos uma coisa que eu estou iludido. Ah, estou desiludido, começa a chorar. Não. Ah, desiludi de mais uma coisa, que bom, vou comemorar. Entendeu? É outro cabeça. E a nossa jornada, que eu estou trazendo, esse trabalho que nós estamos fazendo de contexto, é para dar a cada um o instrumento de conhecimento, porque é a única saída para o caos, de um conhecimento profundo, para quem já entendeu que é o agente da sua própria existência, que é o principal responsável pelo seu bem-estar, pela sua saúde, pela sua forma de estar no mundo, eu vou fazer esse trabalho. E aí eu estou aqui colocando para vocês, porque muitas pessoas me procuram, desesperadas, falando, gente, as pessoas precisam de um conhecimento, algo que elas não precisam bater na porta, de correr, elas têm que ser o médico da sua própria história. Né? Você tem que ser seu melhor amigo. Quem é minha melhor amiga? A Emília. Né? Eu tenho que ser, meu ser divino tem que entender que a Emília tem que ser minha melhor amiga, a Emília tem que entender que o melhor amiga dela é o ser divino, né? Então tá aí, ó, vou passar para vocês, o Felipe colocou. Essa jornada que vai iniciática, a ciência secreta do ar, ela vai revelar muito conhecimento, como parte do que eu trouxe aqui, muito mais, que vai ajudar na prática, né, na prática mesmo de todos nós, a fazer o quê? Eliminar o nosso estresse, trabalhar, entender o que significa a ansiedade, as angústias, como é que nós podemos trabalhar isso e muito mais. Nós vamos aprofundar e vamos entregar para vocês, eu preparei o quê? As pessoas perguntam, onde é que eu acho isso? Não, você não vai achar em qualquer livraria. Quem quer saber desses conhecimentos tem que buscar nas fontes certas. O que eu fiz? Eu fiz uma compilação de estudos, de textos, referências de livros, etc. e tal, que eu for colocar nessa apostila, que é quase, na verdade, um pequeno livro, né? Onde vocês terão acesso, quem fizer, né, participar da coisa, para poder imprimir ou até ler online mesmo, para poder aprofundar nesse conhecimento. E durante a jornada, ela vai acontecer em 2 dias, né? Ela vai acontecer dia 5 e dia 6 de novembro, embora esteja tudo tumultuado, mas nós estamos mantendo a data. Se por acaso acontecer alguma coisa, a gente precisar de mudar para o outro fim de semana, nós avisaríamos, mas a ideia é que acontece em 2 dias, porque como é um assunto profundo, denso, no sentido das pessoas realmente dominarem essa questão da ciência do ar e da respiração, de 14 às 18 horas. Por que são 2 dias? Para poder dividir o tempo, para dar para assimilar, para poder não interferir muito no fim de semana, porque se a pessoa tem a manhã do sábado, a noite do sábado, a manhã de domingo, aí tem as 2 tardes, de 14, são 8 horas de trabalho, e tem esse material riquíssimo que eu vou entregar para vocês, né? E vamos poder conversar, trocar ideias também, né, durante a jornada. Alguns dos temas que vão acontecer é sobre o grande alento, a criação, como é que todos esses elementos, né, do prana começaram a existir, o que é o Akasha?
O elemento ar, a inteligência é a origem desse elemento, o sopro divino e o som, como é que eles se deram, como é que eles se dão dentro da gente, a ciência da respiração em si, toda a sua mecânica, a sexualidade, alquimia e respiração, respiração e alimentação, respiração e ritmo de vida, de sono, né, de tudo que as pessoas às vezes têm problema de insônia, como é que funciona isso, respiração e cura, restabelecimento da saúde, e respiração e sistema glandular. Então, todas essas temáticas e muito mais vão ser abordadas na nossa jornada. E isso é chave para a nossa liberdade, que é o que nós também estamos lutando hoje, né, gente? Pela nossa liberdade, para não sermos tolhidos na nossa palavra, na nossa expressão, na nossa forma de entender o mundo, na nossa forma de evoluir, na nossa forma de querer educar. Tudo isso precisa ser respeitado, porque isso faz parte da liberdade, né? Então, para aquelas pessoas que não poderão estar presentes nesse fim de semana, fiquem tranquilos. Por quê? Porque vai ficar gravado. Para aqueles que se inscreverem, depois poderão acessar durante um ano e ter acesso a todos esse material de apoio, né? E para quem é essa jornada? Para aqueles que se sentem ansiosos, aflitos, estressados, querem equilibrar sua vida, querem ter uma vida de paz interior de fato. Para aqueles que realmente querem ir além das suas próprias limitações e alçar voo na sua própria jornada evolutiva, e para aqueles que desejam se curar, literalmente, né? Startar aquela mad bad interior, que tem, porque a mad bad externa, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato para poder conectar com a mad bad interna, que é um dos mecanismos de equilíbrio e cura que nós temos dentro, para que isso possa ocorrer quanto com a pessoa e que ela possa também auxiliar para que outras possam se curar. Então, gente, essa jornada é dos trabalhos, estou preparando alguns trabalhos, porque esse é o meu trabalho. Isso é o para que eu estou nesse momento aqui vivendo, é exatamente trazer o conhecimento, esclarecimento, poder ajudar as pessoas. Eu já fazia isso antes, de uma forma presencial, né, com grupos, pessoas, né, com algumas questões, mas agora a questão da pandemia e a questão da internet, ela propiciou que mais pessoas possam participar, ela deu uma escala, né, que permite que pessoas de outros países tenham participado, de outras pessoas dos outros estados do Brasil e tudo, isso é muito bom. Isso é muito bom. E no passar do tempo, lá na frente, eu pretendo fazer alguns encontros presenciais, algumas imersões, para aquelas pessoas também que estão interessadas. Mas é mais para lá para frente. Só para que vocês saibam que tem essa possibilidade aí. O que vem pela frente é desafiante para todos nós, né? Nós sabemos que nós estamos sendo os agentes dessa grande mudança, e nada melhor do que lidar com ela de forma consciente e termos em nossas mãos o conhecimento que nos permite o quê? Manter o equilíbrio, não adoecer, não surtar, não perder o controle das coisas, não saber se é aquela presença que harmoniza, né, que tem a força da vontade para colocar as coisas em ordem, de uma forma lúcida, né, com serenidade, mas com firmeza quando precisar também. E não tem outro caminho, gente, para a saída do caos é só o conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento iniciático, porque é o conhecimento real, é um conhecimento que nós precisamos. E por que que ele não foi nos dado? Não foi nos dado nas escolas, na nossa cultura. A cultura oriental até tinha um pouco mais, né? Porque a cultura oriental, por isso que tem a palavra orientação, o conhecimento do Oriente é que ia orientando, né? Só que agora vai ser o Occidente Lux, que é a luz virada do Ocidente. Então, todo esse processo se sintetiza aqui e nós vamos começar a ser o verdadeiro farol. Então, esse conhecimento não foi dado nas escolas, nessas coisas todas, porque pessoas conscientes e lúcidas não podem ser manipuladas por nenhum tipo de sistema que queira escravizar a evolução da humanidade. Não tem como. Uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem o conhecimento real, ela nunca vai cair nas armadilhas da falácia coletiva, em hipótese nenhuma.
e para nos manter sob controle, dentro de um processo de exploração, né, do potencial humano e, ao mesmo tempo, de manter o limite, nos fazer acreditar que somos criaturas insignificantes, né? Fazer com que a gente acredite numa história que não é real, não é verdadeira, sobre a história da humanidade, né? Tirando vários capítulos e nos deixando órfãos de origem, de quem foram os nossos reais ancestrais, as humanidades anteriores, os seres de luz, o que a Terra foi criada, nada disso foi passado para a gente, né? Então, agora isso está retornando para as nossas mãos, por direito nosso. E quando esse conhecimento chega, ele faz assim, ele rasga os véus da ilusão, mas em compensação, ele mostra um caminho de luz brilhante, mais fantástico do que qualquer ficção, que qualquer um. Então, se tiver que maratonar, use o seu tempo para maratonar em conhecimentos que vão te levar a outras realidades, realidades reais, da sua expansão como ser humano divino. É isso que eu estou fazendo, e é por isso que eu estou compartilhando e me disponibilizando para desenvolver esse trabalho. Eu acredito que, assim como fez para a minha vida toda a diferença, eu vejo fazer de algumas pessoas com quem eu já compartilhei, é um divisor de águas. Quando você coloca os seus 2 pés no caminho iniciático, ele realmente transforma a nossa experiência de vida. E não tem volta, né? É um processo contínuo de libertação, de libertação, de libertação, e de leveza, e de capacidade, inclusive, de existir, né? Nos assenhorar da nossa existência. É muito bom. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando disso agora, e pelo porvir que vem aí, né? As pessoas vão precisar dessa lucidez, desse conhecimento. Então, quanto mais pessoas sabendo e podendo multiplicar, melhor para todos nós, né? Vamos assim dissolvendo as nuvens escuras, a lama densa do astral coletivo e criando aí um mundo de mais harmonia, beleza e cooperação para a humanidade. Então, gente, eu vou terminando por aqui nosso encontro de hoje. Daqui a pouco eu vou estar aí atuando aí com alguns grupos, né, sobre o momento do Brasil. O link para essa jornada estará aí, certo? No grupo do Telegram. Quem é pode entrar lá do nosso grupo do Telegram. E nesse grupo lá vocês vão receber tudo. Tem o link para inscrição, lá explica tudo, dá todos os detalhes. E eu espero que aqueles que estão sentindo esse chamado possam estar conosco nessa jornada iniciática, a ciência secreta do ar, porque é a base para empreender essa jornada evolutiva que nós queremos tanto. Então, sejam bem-vindos e vamos juntos. Vamos juntos aí empreender esse momento aí, Brasil, vamos fazer o que precisa ser feito e sem esmorecer, né, sem jogar nenhum tipo de toalha para lugar nenhum, porque não está na hora de fazer isso, a vida não se resume a isso, nós temos muita coisa boa para viver, para aprender, para realizar. E as pessoas às vezes falam, mas eu já estou com idade, mas eu vou, e se eu morrer, não sei, gente, a vida não acaba aqui, não se preocupe, o mundo não vai acabar, não tem nada disso. Esse projeto da evolução da humanidade não será abortado, não vai acontecer, ele está no seu pleno fluxo. Então, assim, às vezes libertação e transição e a verdade, como todo mundo fala, às vezes dói, mas dói porque nós estamos apegados à ilusão. Só por isso. Porque depois que a gente liberta, a gente fala, nossa, como é que eu pude viver tão ignorante? A gente vê o que aconteceu aí, né? Quanta coisa veio à tona que a gente era totalmente ignorante. Como que isso... Ai, meu Deus, eu estou me sentindo aqui um ignorante. Mas não tem problema. Você chegou aqui e agora você está acordando. Maravilha, vamos celebrar e vamos olhar daqui para o futuro. É do presente para o futuro, gente. Certo? Então, espero que tenha sido útil esse nosso encontro, essa nossa reflexão, e espero vocês lá, certo? No grupo do Telegram com a inscrição, tudo direitinho, todas as explicações para qualquer dúvida, e até lá, certo?
Nós vamos fazer uma breve harmonização no final, para quem quiser ficar, uns 5 minutinhos aí de respiração. Inspira e expira, gente, conscientemente. Lembre de tudo que nós falamos. Traz o ar, traz toda a consciência que vocês podem colocar. E tudo que a gente olha, olha de volta para a gente. Né? Olhando de volta para a gente está o prana, está a vayu, está o ar, sabendo que nesse momento nós estamos respirando conscientemente. E conscientemente nós vamos levar o ar para o fundo do nosso pulmão, para trabalhar o nosso nervo vago, trabalhar o equilíbrio, o fluxo das informações. Quanto mais prana, mais lucidez. Quanto mais prana e ar, mais consciente. Quanto mais profunda e consciente a respiração, maior a força da vontade. Então, inspira, pausa, expira, pausa. Nós temos em nós, as nossas mãos, um instrumento de equilíbrio da vida, a respiração. Respiração consciente. Possa o elemento ar, vida, energia, o prana circular agora todo o nosso ser, levando consciência a todas as nossas células, todas as nossas moléculas, átomos, a todos os nossos órgãos, sistemas, tecidos. A consciência cósmica original de saúde e vida possa se instalar em cada uma delas. E que aquilo que ao expirar devolvemos para o universo precisa ser revitalizado, possa ir diretamente com todas as experiências que nós vivemos e que esse prana coleta na circulação dentro de nós, levado para ser repolarizado, para ser revitalizado. E assim nós vamos conscientemente transformando a vida, restaurando saúde, restaurando harmonia, conscientemente. Respira. Respire profundo e suavemente. Pausa a absorção do prana. Expira conscientemente, devolvendo para o universo. Pausa com o pulmão vazio, cria. Coloca a intenção. Estabelece um campo de força. Que eu sou aquilo que eu sou. Muita paz, muita luz e até breve. Vamos agora cuidar da nossa missão neste país.